Bom dia, seja bem-vinda a mais um PG Online. É uma alegria ter cada um de vocês aqui participando conosco. Bom dia, Alessandra. Bom dia, irmã Maria Lúcia, bom dia, irmã Rita, irmã Lucidalva, irmã Neide, irmã Penha, bom dia, minha sogra, que já está aqui, a Bom Lúcia dia, Alessandra. bom dia, irmã Cacá, bom dia, irmã Ilza. Bom dia, irmã Esther. Bom dia, irmã Sandra. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Não consigo visualizar todo mundo, mas aqui nós já estamos em 31 pessoas. Se você ainda não compartilhou... Alessandra, bom dia. Bom dia, Malice Ramos. Se você não compartilhou o nosso link ainda, vai lá no nosso grupo, compartilha com seus amigos. Bom dia, irmã Socorro. Vamos, então, iniciar o nosso PG e eu vou convidar a nossa intercessora Cacá para fazer a oração inicial pelo nosso querido pastor Fernando. Bom dia, pastor Fernando, está por aqui já? Deixa eu procurar aqui o nosso querido pastor. Bom dia. Que vai nos trazer a mensagem hoje, né? Que bom também. Bom dia, pastor Fernando. Que alegria ter o senhor aqui conosco em mais um PG. A sua câmera está desativada, pastor. Aí, agora sim. É uma alegria. Muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez de estar conosco, viu, pastor Fernando? É uma honra ter o senhor aqui conosco no nosso PG. E a nossa querida intercessora Cacá vai estar fazendo a primeira oração e já entregando o senhor ao altar. Tá bom, pastor? Maravilha. Bom dia a todos. Que alegria, né? Por mais um dia o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido em seu amor maravilhoso. E o Salmo 46 diz lá no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos orar e agradecer a Deus por esse socorro tão presente em dias tão difíceis. Vamos orar, vamos interceder ao Senhor nesse momento de frio, de chuva, de vento, mas estamos aqui unidos. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, meu Pai, acima de tudo e de todos. Que o teu nome seja honrado e glorificado nos céus e na terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nos unimos em um grupo de oração, onde te louvamos e te adoramos e rendemos glórias a ti. Senhor, nesse momento, o irmão e pastor Fernando vai falar da tua palavra, Pai, que ele venha falar somente de ti. Esvazia ele de tudo que é terreno, Pai, e preenche ele do céu, e que ele traga para nós palavras de conforto, de exortação, de amor, porque tu é amor, Senhor, e tudo que deságua de ti é amor. Por favor, Senhor, fica conosco, que o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor, nos instrui, fala ao nosso coração e fica conosco, iluminando a nossa mente. Por favor, Senhor, dá-nos um bom dia na tua presença, nesse primeiro momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fernando, que Deus lhe abençoe, que Deus te use, como tem usado todos esses dias, viu? Que o Senhor fala com o Senhor para nós, através da palavra dele. Amém. Amém, amém. Lembrando a todos, deixem os microfones fechados, tá bom? E nós vamos ter o nosso momento de pedidos e agradecimentos após a meditação com o pastor. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, Alessandra, o convite. Quero cumprimentar todos com um bom dia e dizer que é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez e, conforme a permissão de Deus, vamos estar juntos aí pelas próximas hoje e mais 3 terças, né, falando sobre oração. Antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, né? A oração, ela
É uma ferramenta muito poderosa, né? É uma ferramenta extremamente poderosa. Em alguns momentos, nós deixamos, às vezes, essa ferramenta enferrujar, né? Leonard Ravenhill, um grande pregador sobre reforma e reavivamento, né? Ele dizia isso, né? Que a oração é uma poderosa ferramenta que nós deixamos enferrujar. Nós, como adventistas, tradicionalmente temos um culto de oração na quarta-feira. Agora, a oração, ela envolve alguns mistérios, né? Envolve alguns mistérios. Sábado passado, eu estava pregando em uma das igrejas do meu distrito e falando sobre família, né? A gente teve o final de semana da família e ali falando, né? No contexto da família, que não adianta você tentar mudar o seu familiar. O que nós podemos fazer é orar, é interceder, né? E aí uma irmã falou, mas pastor, eu oro e não vejo nada acontecer. Então, às vezes, a gente vive esse mistério, né? Parece que a oração funciona para um, não funciona para outro. Então, como é que é essa situação? E eu começo aqui a nossa série, mas querendo convidar você a focar mais no fato de que a oração, ela é algo que funciona, mesmo que nós não entendamos todas as coisas, mesmo que nós não entendamos todos os porquês, tá? O mundo espiritual tem os seus mistérios, os seus desafios. Agora, não é porque nós não entendemos perfeitamente todos os detalhes que envolvem a oração que a gente vai deixar de orar, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje, o nosso texto bíblico vem da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. A Bíblia diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós encontramos muito sobre oração na Bíblia. A Bíblia tem muitos textos sobre oração. A gente vai ver alguns deles nestas 4 semanas, e o primeiro deles que nós vamos analisar é esse texto aqui, tá? Filipenses 4, verso 6 e verso 7. O tema da nossa mensagem hoje é a oração que guarda o coração. A oração que guarda o coração. Antes de analisar com vocês o verso 6 e 7, só uma introdução aqui, né, à mensagem de hoje. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que ficava na cidade de Filipos, uma igreja que ele mesmo havia plantado, né? A igreja de Filipos começou diretamente pelo trabalho do apóstolo Paulo, e era uma igreja, pelo que nós vemos no texto, era uma igreja, de todas as igrejas que Paulo havia plantado, que aparecem na Bíblia, era a igreja mais próxima de Paulo, a igreja mais íntima. Você tem uma igreja, né, que é a igreja do seu coração. A igreja que você frequenta, né, a igreja com a qual você se identifica. Às vezes, nós deixamos uma igreja
que é próximo à nossa casa, e frequentamos uma mais distante, por uma questão de identificação, né? Como pastor, eu mudo frequentemente, né, de distrito, e eu estou há 3 anos aqui nesse distrito, distrito do Cerrado, e a média que nós ficamos é uma média de 4 anos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas uma média de 4 anos. Então, em média, a cada 4 anos, eu estou mudando de igreja, né? E aí, no distrito, normalmente, tem mais de uma igreja. Hoje eu cuido de 5 igrejas, e eu não tenho essa questão, assim, de ter uma igreja favorita, né? Mas antes de vir para o ministério pastoral, eu frequentei algumas igrejas, né? A igreja onde eu fui batizado aos 8 anos de idade, lá em Minas Gerais, na cidade de Mantena, Igreja Central de Mantena, a igreja que eu frequentei quando criança. Frequentei a igreja do bairro Rio Marinho, em Cariacica, no Espírito Santo, a igreja de Santo André, também em Cariacica, no Espírito Santo, tem um bairro lá chamado Santo André, e a igreja que eu mais tempo frequentei foi a igreja de Bela Vista. Fui ancião nessa igreja, minha vida como líder, né, antes de virar pastor, foi nessa igreja. Então, é uma igreja que eu tenho, assim, muita consideração, né? Tenho consideração, minha mãe frequenta lá, meu padrasto, tem uma irmã minha de sangue que frequenta lá. Então, é uma igreja, tirando esse período do ministério pastoral, a igreja que eu frequentei mais tempo, né, e tenho uma ligação forte com ela. Assim era a igreja de Filipos. Era uma igreja com a qual Paulo tinha muita afinidade, né? Era uma grande amizade que havia entre eles. E Paulo escreve a carta àquela igreja porque ele está preso em Roma e ele recebe uma doação. A igreja de Filipos manda para ele uma oferta. Essa oferta é levada por um irmão daquela igreja chamado Epafrodito. Então, Epafrodito vai a Roma, leva a oferta para Paulo, e quando ele está voltando para Filipos, Paulo escreve uma carta para a igreja dos filipenses. Essa é a carta que nós temos aqui na Bíblia, e Paulo vai tratar de vários assuntos. O principal tema da carta é alegria, né? E Paulo vai tratar de assuntos variados dentro dessa carta, mas sempre girando em torno da questão da alegria. Sempre girando em torno da questão da alegria. E aí nós chegamos no capítulo 4 aqui, que é o que nós lemos, é o último capítulo da carta, né? O apóstolo Paulo deixava normalmente os conselhos para o final das suas cartas. Conselhos, saudações, tudo mais, ele deixava para o final da carta, que é o que nós já estamos analisando aqui, tá? Interessante que antes de falar de oração, né, antes de orientar os filipenses a orar, ele vai falar de unidade. Ele vai falar de unidade, né? No verso 2 aqui do capítulo 4, ele vai rogar a 2 irmãs, né? Evódia e Sintique, que deixassem de lado as suas diferenças e fossem unidas. Paulo roga também a um líder da igreja que ajudasse nesse processo de reconciliação entre essas 2 irmãs, né, que aparentemente eram líderes também lá na igreja de Filipos. Então ele fala sobre unidade, ele fala novamente sobre alegria, né, no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele menciona o fato da moderação, né, no verso 5, ser conhecida de todos, e ele vai lembrar que perto está o Senhor. No final do verso 5, ele vai dizer, perto está o Senhor.
Esse verso 5 aqui ele é interessante porque a palavra usada por Paulo para falar de moderação é uma palavra muito rica em significados e a gente não consegue traduzir toda a amplitude dessa palavra para o português. Mas alguns comentaristas bíblicos vão mencionar que essa moderação é um estilo de vida semelhante ao de Cristo, onde você prefere sofrer a causar um prejuízo. Tá? Essa é a ideia aqui da palavra moderação no verso 5. E aí ele vai dizer, ele termina o verso 5 dizendo assim, né? Perto está o Senhor. A palavra perto aqui tem um significado duplo também. É perto geograficamente e perto em termos de tempo, tá? Perto geograficamente e também perto em termos de tempo. Então, o que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus, o nosso Senhor, está ao nosso lado. Ele está lado a lado conosco. E ele também está perto de voltar. Ele está perto de voltar. Então, pensando nesse fato de a gente sofrer o dano, ao invés de causar o dano, a presença do Senhor Jesus é algo que nos motiva. A presença, a proximidade geográfica de Jesus, ele lado a lado conosco nos motiva, e a proximidade da volta de Jesus também nos motiva. Por quê? Porque quando Jesus voltar, todas as injustiças cessarão. Né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, vai dizer, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, Paulo diz aqui aos filipenses, né? Seja a vossa moderação, ou seja, tenham um estilo de vida marcado, conhecido por preferir sofrer a causar o dano. E nesse processo você pode passar por injustiças, mas fique tranquilo, porque perto está o Senhor. O Senhor está do nosso lado e o Senhor também está perto de voltar. Ok? E aí é nesse contexto que Paulo vai escrever o verso 6 e o verso 7, onde ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando em algumas questões, né? Eu creio que, se não todos que estão me ouvindo agora, a maioria de nós já tivemos momentos de ansiedade. Momentos de ansiedade, né? Aliás, infelizmente, essa é uma das enfermidades mais comuns que nós temos visto hoje, independente da idade, né? Desde pessoas idosas até crianças têm sofrido com ansiedade. É o tal da crise de ansiedade que as pessoas têm, né? E aí muitos vão para o hospital achando que estão morrendo, coração acelerado e tudo, enquanto estão passando por uma crise de ansiedade. Eu leio esse texto aqui e Paulo diz assim, ó, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Não sei se você ouviu isso quando você estava ansioso ou ansiosa, né? A irmã Socorro Maia colocando, estou passando por isso, né? Ansiedade. E aí, às vezes, a pessoa chega para você e diz assim, igual a irmã Socorro mencionou aqui que está passando por isso, aí eu chego, não, irmã Socorro, não fique ansiosa. Ora, ansiedade é uma coisa terrível. Ansiedade é uma coisa terrível, né? A crise de ansiedade. E a gente não pode simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim, não fique ansiosa. Será que a pessoa realmente, ela escolheu estar ansiosa ou ela acabou sendo envolvida, né, num redemoinho de situações, circunstâncias que desencadearam a ansiedade? Eu não conheço alguém que sofra com ansiedade, que tenha escolhido sofrer com ansiedade. Não, eu escolhi ser uma pessoa ansiosa. Então, às vezes a expressão, né, não andeis ansiosos,
ela pode soar um pouco indiferente da parte do apóstolo, né? Mas nós sabemos que, guiado pelo Espírito Santo, tudo que o apóstolo Paulo não está sendo é indiferente. Ele não está sendo indiferente, tá? Ele está dando aqui um conselho para nós. Ele está dando um conselho para nós. E qual é o conselho de Paulo? Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É importante nós entendermos que, ao falar de oração, a oração ela deve permear a nossa vida como um todo. Deve permear a nossa vida como um todo, porque Paulo diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Tá? Ele continua dizendo assim, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. Então, a oração, ela deve permear todos os ambientes da nossa vida. Todos os ambientes da nossa vida. Tá? A ansiedade, aqui, de acordo com o que Paulo está falando, Paulo usa uma palavra aqui que tem que ver com uma pessoa sendo puxada em diferentes direções. Tá? É uma pessoa que está dividida. Ela não sabe bem para onde ir. Né? Não sei se você já esteve... às vezes a gente está na igreja, né? Aí acaba o culto e duas pessoas chamam você ao mesmo tempo. Né? Fulano, vem aqui. Fulano, vem aqui. Principalmente se você é líder de departamento e tal, né? Aí você fica, e agora? Quem que eu atendo, né? Eu vou para cá, eu vou para lá. Essa é a ideia de Paulo. Ele diz assim, ó, não viva dessa maneira, tá? Não viva assim, sendo puxado em diferentes direções. Não viva puxado em diferentes direções, ok? Agora, Paulo não para por aí. Ele não diz apenas para a gente não ser ansioso. Ele dá um conselho para nós substituirmos a ansiedade. E é interessante que, não sei se eu posso dizer que ser ansioso é um hábito, né? Talvez para algumas pessoas, sim. A questão da ansiedade. Agora, o conselho de Paulo, ele é muito, muito atual, porque se a gente pegar os especialistas em comportamento humano, que falam de hábito, eles quase que unanimemente dizem que não dá para você simplesmente abandonar um hábito. Não dá simplesmente para você abandonar um hábito. Eles dizem que você deve substituir. Nós devemos trocar um hábito por outro. Por exemplo, quando a pessoa tem o hábito de fumar, o que eles dizem? Olha, substitua o hábito de fumar pela atividade física. No processo, né, de deixar de fumar, eles dizem assim, ó, corte palitos de cenoura, né, e coloque ele entre os dedos e vá comendo aquele palito de cenoura enquanto você está. Deu vontade de fumar, você coloca o palito de cenoura ali, corta a cenoura em filetinhos, né, como se fosse batata para fritar, e você coloca ali para ter entre os dedos, porque você está substituindo um hábito por outro. É o que o apóstolo Paulo está nos aconselhando aqui. Não, quem sofre com ansiedade, quem é ansioso, sabe que não dá para lutar contra a ansiedade. Outra coisa que está em alta hoje também é o tal dos pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos que vêm à cabeça da gente. E aí, agora eu falo de ter ouvido mesmo diretamente de um psiquiatra. Ele dizia assim, ó, não lute contra o pensamento intrusivo. Quanto mais você lutar contra ele, mais forte o pensamento vai ficar, né? Então, a ideia é substituir a ansiedade por outra coisa. E que outra coisa é essa que o apóstolo Paulo apresenta aqui?
é a comunhão com Deus por meio da oração. Substituir a ansiedade pela oração. E aí o apóstolo Paulo avança nesse conselho, ele diz assim, né? Ao invés de ficar ansioso por qualquer coisa que seja, em tudo. Paulo usa aqui, né? É como se ele estivesse usando aqui, nada e tudo. Então diz assim, ó, não fique ansioso por qualquer coisa, tá? Não fique ansioso por qualquer coisa, mas apresente tudo diante de Deus, em oração. E é interessante as palavras que Paulo usa aqui. Paulo usa 3 palavras interessantes, né? Para falar de oração, tá? Ele apresenta aqui a oração como sendo um antídoto, né? Contra a ansiedade. Ele diz assim, ó, apresente tudo a Deus através das vossas petições. Através das vossas petições. Isso aqui tem que ver com oração devocional, com reverência, com a grandiosidade de Deus. Tá? Essa primeira palavra que Paulo usa para oração. Ok? Oração reverente, oração ali de contrição, né? Devocional. E isso aqui tem que ver com o tamanho de Deus, com a grandiosidade de Deus. Então, Paulo diz assim, ó, você tem um problema, Deus é grande, apresente tudo a Ele em oração. Paulo também, a palavra súplica aqui é súplica urgente, é clamor intenso. E aí, a Bíblia fala de algumas orações curtas, né? A oração de Neemias diante do rei Assuero, né? Aliás, não era o rei Assuero, né? Mas era o rei da Pérsia. A oração de Neemias diante daquele rei foi uma oração muito curta. O rei perguntou assim, Neemias, o que você me pede agora? Ele só teve tempo de erguer o pensamento a Deus e fazer uma oração. Agora, uma das orações mais curtas que a Bíblia apresenta, e assim, com resultado imediato, é a oração de Pedro, quando ele estava afundando lá naquele mar tempestuoso. Lembra quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas? Ele começou a afundar e ele só disse assim, Senhor, salva-me. Isso é súplica urgente. É súplica urgente. Tá? É a segunda palavra que Paulo usa aqui. E ele vai falar também de ação de graças, que é a palavra Eucaristia, né? Ação de graças. Então ele diz, ó, pegue qualquer coisa que esteja deixando você ansioso e apresente a um Deus grandioso. Apresente a um Deus grandioso. Faça isso como um suplicante urgente. E lembre de agradecer. Lembre de agradecer. Então, veja, na mesma oração, nós já devemos agradecer, com a certeza de que Deus ouviu a nossa oração. Tá? Com a certeza de que Deus ouviu a nossa oração. Nós lemos aqui o livro Passos para o Avivamento Pessoal, não aqui, né, mas lá na sala 57, embora possa ter sido lido aqui também no PG Online, e lá o pastor Helmut fala muito sobre isso, sobre a gente orar baseado na promessa e já agradecer. Porque sabemos que Deus vai ouvir a nossa oração quando oramos baseado nas suas promessas. Então, Paulo dá esse conselho sobre oração, e aí no verso 7 ele fala dos resultados da oração. Fala do resultado da oração. Porque ele fala no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E começa o verso 7, com essa letrinha, né? E, ou seja, a consequência da oração é a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante que a ansiedade é um coração, ou seja, emoção afetada e razão afetada também. A ansiedade, ela atinge a nossa razão e a nossa emoção, tá? Atinge esses dois aspectos. E aí Paulo diz assim, que quando nós oramos, quando nós trocamos a ansiedade pela oração, a oração, ela vai ter o efeito sobre esses dois aspectos. Porque o texto diz, guardará a vossa mente, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, a ansiedade atinge nossa emoção, coração, e nossa razão, nossa mente. Paulo diz que a oração, ela vai guardar nossa emoção, coração e a nossa mente. É interessante que Filipos era uma cidade que era uma província romana. Era uma província pacífica, né? Os romanos tinham dois tipos de província, né? Eles tinham as províncias imperiais e as senatoriais. As imperiais eram aquelas mais rebeldes, né? Que estavam constantemente em revolta e tal. E as senatoriais eram as mais pacíficas, né? Filipos era uma província romana pacífica. Mas ainda assim ela tinha ali os postos da guarda romana. E quando Paulo usa essa expressão, guardará, que a paz de Deus guardará o vosso coração, ele diz que ele usa uma palavra que era utilizada para a sentinela romana que ficava nos postos de guarda da cidade. Então, a paz de Deus que vem como resultado da oração é como um guarda-costas, um protetor, um guardião. Então, toda vez que a ansiedade tentar invadir nossa mente e o nosso coração, a paz de Deus vai estar ali, como um guarda, como uma sentinela, como um guarda-costas, protegendo a gente, guardando a gente. E ele diz então que esse é o resultado da oração. A nossa mente e o nosso coração será guardado contra esse mal da ansiedade. Ora, eu não quero, nessa manhã, desmotivar você de buscar ajuda profissional, tá? Ajuda medicamentosa, não estou dizendo isso, tá? Se você está aqui nessa manhã e talvez use algum medicamento que ajuda você nesse processo de controlar a ansiedade, se você tem feito acompanhamento terapêutico com um psicólogo, um psiquiatra, eu não quero invalidar isso, tá bom? Não quero invalidar isso. Não vou entrar nesse mérito, porque não é a minha área, né? Mas eu sei que é um recurso muito útil para quem está passando por essa dificuldade, ok? A gente não pode cometer aquele erro, né? De dizer que doenças emocionais são resultado de falta de fé e tal, que crente não fica ansioso. Se crente não ficasse ansioso, Paulo não teria escrito isso aqui, né? Porque ele escreveu para crente isso aqui, né? Então, crente fica assim ansioso e tudo mais. Então, não estou querendo invalidar os tratamentos e tudo mais, beleza? Estou falando aqui do ponto de vista da palavra de Deus. Um recurso para nós utilizarmos nestes momentos de ansiedade, tá? Um recurso é recorrermos à oração. Recorrermos à oração. E nós temos uma promessa aqui. Nós temos uma promessa. A promessa de que a paz de Deus vai vir a nós como resultado da oração. Hoje, neste mundo, nós temos, assim, muitas coisas que tendem a nos deixar ansiosos. E eu quero finalizar aqui com isso. Nós temos muitas coisas que tendem a nos deixar ansiosos, né? Às vezes você vai fazer um exame e aí o médico, por exemplo, você vai fazer uma ultrassonografia, né? E aí o médico diz assim, tem um negócio aqui, né? Às vezes tem um nódulo aqui, tem um cisto, né? E aí a gente já tende a ficar ansioso, né? Já tende a ficar ansioso.
seja família, né? Família da gente pode deixar a gente ansioso, filhos, né? Que estão pequenos, qual vai ser o futuro deles, filhos que cresceram, estão afastados da igreja, ou que cresceram, estão desempregados, né? Então, veja, quantas coisas podem nos deixar ansiosas neste mundo, né? E eu quero convidar você hoje para que nós nos unamos em oração e desfrutemos dessa paz que vem de Deus. Entreguemos tudo nas mãos do Senhor e deixemos Ele guardar, a paz que vem dEle, guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que nós recorramos a este poderoso antídoto contra a ansiedade e em Deus vivamos tranquilamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Você pode fazer uma oração para a gente? Com certeza, vamos orar. Amém. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós, à semelhança dos crentes da cidade de Filipos, Pai, que viveram muitos séculos antes de nós, temos questões que nos deixam ansiosos, Pai. Desde que o pecado entrou no mundo, a ansiedade tem feito parte da nossa história. E cada um de nós temos os seus motivos para ansiedade e preocupação. Mas hoje, Deus, nós vimos aqui que podemos substituir a ansiedade pela oração. Então, ó Pai, no começo desse dia que estamos vivendo, desta terça-feira, eu quero colocar todos os meus motivos para ansiedade em Tuas mãos. Tudo, ó Deus, tudo diante de Ti. Seja família, seja saúde, seja trabalho, seja qualquer razão, Pai. Qualquer razão. Coloco tudo em Tuas mãos e peço a Deus que recebas essa entrega e nos dê como resultado desta oração a Tua paz, que está além da capacidade de compreender, Deus. Que nós desfrutemos desta paz nesse dia, caminhemos contigo, ó Deus, e que cada momento que a ansiedade se levantar, a Tua paz esteja como uma sentinela guardando o nosso coração e nossa mente. E assim, nós caminhemos contigo em tranquilidade neste dia, na certeza de que estás nos ouvindo e irás, ó Deus, trabalhar em favor de cada um de nós. Continua abençoando este PG online. Nós rogamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor Fernando. Amém. Muito obrigada mesmo pela bela mensagem. Nós vamos depois conversar aí no particular, pastor, só para vermos a questão aí da última, se nós vamos precisar adiar um pouquinho ou não, tá? Da última. Tem problema. Devido à agenda aí do PG. Mas muito obrigada. Que espetacular essa série, né, irmãos? Já dá para ver um pouquinho do que vem por aí, né? Das bênçãos. Que Das será bênçãos, das essa maravilhas. série? Uma maravilha. Muito obrigada mesmo, pastor. Bom, a nossa querida irmã Maria Lúcia, ela costuma fazer as nossas vezes, viu, pastor? Mas, irmã Maria Lúcia, gostaria Eu de... vou sim, em nome Mas, do PG, pastor Fernando, nós te amamos e precisamos do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e cremos em Deus porque o Senhor existe e faz parte da nossa vida. Amém. 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 Nós te amamos, pastor. Amém. Eu quis dizer isso, pastor Fernando, mas na sala 57 não dá. Sabe, pastor porque eu entro Fernando? no não dá para ficar. Eu estou na sala 57 desde quando você fazia a corrida para entrar. Eu acordava 4 horas. E ficava ali ligada, pastor, deixava ligadinho. Oh, meu Deus, um dia eu perdi. Eu digo, oh, Jesus, eu perdi agora. Mas aí eu, pum, entrei. Ô, pastor Fernando, ficava eu e o pastor, o irmão Carlos Buque, que Deus já levou, que a gente ficava tentando, vamos orar para sair alguém, e aí você entra.
E aí o pastor Flávio, pastor, vai ali não, cara. Irmã Cacá, orar para alguém perder a bênção, né? Misericórdia, né? Mas Ô, Jesus. Pastor, a gente diz antes de sair, por que sair? Aí a gente entra. Ó, pastor, sabe quando eu entrei na sala? E eu entrei duvidando. Eu disse assim, foi Ana Maria, lá em Salvador, que hoje eu estou no Rio com a minha filha. Eu disse, Ana Maria, tem um PG ou tem uma sala 56, mas eu digo que eu vou entrar nisso, isso é dos fanáticos. Aí, quando foi na pregação daquele menininho, esqueci o nome dele agora, ele é de Feira de Santana. Ela disse, vai ter, você gosta tanto de criança, vão pregar lá, vai pregar. Foi aí quando eu entrei e não saí mais. Era o Reginaldo, o garotinho era o Reginaldo. Reginaldo, isso mesmo, a pregação de Reginaldo. Amém, amém. Que bênção, irmã Maria. Bênção, louvado seja Deus por isso. Aqui, Amém, pastor, amém. a gente pode, tá vendo, ter essa reflexão juntos e comentarmos juntos, né? E é muito bom, com toda certeza. A irmã Maria Lúcia, ela gosta muito de fazer essas vezes, por isso que eu a chamei aqui, viu? Ela é uma Minha filha. PG e já teve muitas bênçãos aqui de orações respondidas, né, irmã Maria Lúcia? E como, minha irmã, e como. Muito obrigada, né? pastor Fernanda, mais uma vez. Nós vamos iniciar agora o segundo momento dos pedidos e agradecimentos. Se o senhor puder e quiser, o senhor é bem-vindo. Se não, muito obrigada e até a nossa próxima reunião do PG Online, tá bom, pastor? Muito, eu que agradeço mais uma vez e até terça-feira que vem. Um abraço. Amém. Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, continue com o Senhor, abençoando em Amém. família, no poder do Amém. Senhor Jesus. a irmã Maria Amém. Irmã Cacá, vem Oi. para cá, deixa eu trazer você para cá, nossa querida irmã Cacá, intercessora do nosso PG, vai estar fazendo agora esse segundo momento, foi aí convidada para estar conosco, e você que é intercessor também, fique atento ao nosso grupo aí, porque você também é nosso convidado a estar participando, e você que tem vontade de interceder pelos outros, pode estar mandando uma mensagem aí no nosso particular, que nós vamos chamar você também para fazer parte deste grande grupo de oração. Ou se você tem um talento aí, sabe mexer no computador, eu quero ajudar o grupo do PG. Você é bem-vindo, tá bom? Irmã Cacá, lembrando, os irmãos levantam a mãozinha, tá bom? E aí você vai chamando na ordem das mãozinhas levantadas. Se por acaso você tem alguma dificuldade de levantar a sua mãozinha virtual, abra a sua câmera e faz assim com a mãozinha, que eu tô aqui de olho no computador também, tá bom? Muito obrigada, irmã Cacá, mais uma vez, pela disponibilidade. E agora é sua vez, então. Irmã Alessandra, mesmo que eu não levantei a mão, né? Mas eu queria agradecer a Deus, porque a gente, como eu mesma te falei, da tribulação que estava vivendo, com uma dor que a gente não sabia que dor era essa, do meu menino. Mas louvado seja Deus, que confiando a Deus, não deixando a ansiedade tomar conta de mim, nem o medo, eu orei pedindo a Deus, não foi eu, foi o Espírito Santo de Deus que levou a oração a Deus, e Deus atendeu a minha humilde oração. Meu filho não tem nada, minha irmã. Amém, amém. Ontem, e tínhamos medo de ser ou apendicite ou hérnia, porque o local que ele falava, né? Mas louvado seja Deus, porque Deus é bom, Deus Amém. mesmo sem eu merecer, mas ele operou na vida do meu filho, e o meu outro menino está melhor também, está fazendo os estudos. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Daqui a pouquinho, daqui a alguns meses teremos bênçãos, né, irmã Cacá? Em nome de Jesus, né? Exato. Frutos, né, da colheita. Ô, bem. Amém. Ó, eu não tenho como levantar a mão, porque a minha mão sumiu daqui. A minha mão sumiu daqui, então eu vou levantar, que Deus me deu mesmo. Espera aí, Carlinhos. A irmã Esté. Foi a irmã Esté a primeira? Minha janela aqui está... Vou pôr a irmã Maria Lúcia, que ela não consegue levantar, e a próxima já é mais certa, tá? Vamos lá, irmã Maria Lúcia. Bora, eu vou rapidinho mesmo, para não perder tempo. Eu agradeço a Deus, né, porque mais um PG que Ele nos concede, mais uma terça-feira, com saúde, com vida e saúde, e o batismo do Espírito Santo dele,
na minha vida e na vida de todos que estão aí, família. Agradeço a Deus hoje, meu filho hoje completa mais, desculpa, 1 ano de vida, né? Deixa eu ver quanto está fazendo hoje, 49 anos. Ô, meu amor! Mas está longe dos caminhos do Senhor. Para a gente é uma tristeza de que é mãe, né? E de ficar muito triste. Mas eu tenho a esperança que eles vão retornar. Nem que seja no último dia, meu Deus. Só quero é encontrar com eles todos. Amém. E a Deus outra é Pai. coisa é que eu vou para o dentista hoje. E como a quimioterapia, a radioterapia me deixa uma sequela, quando eu deito, eu fico tossindo bastante. Então, eu estou clamando a Deus para eu chegar no dentista hoje e conseguir fazer o tratamento que eu preciso fazer. Aí eu peço orações para vocês, isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Ah. amém. Eu vejo que a senhora é uma irmã de muita fé. E toda vez que eu estou aqui no PG assistindo as orações, Deus fortalece a minha fé quando eu ouço seus testemunhos, quando eu ouço a senhora falar as palavras, sabe? De bênção. Então, minha irmã, se apegue a Deus, ao único Deus, porque ele pode todas as coisas. E é Amém. Com emocionante, certeza. é Olha, emocionante. e ai de mim que não fosse ele. Ai de mim Verdade. também, irmã, não fosse ele. Então, basta crer, minha irmã, que seja feita a vontade dele na vida da senhora e nas Amém. nossas vidas. Amém. Deus lhe Amém, abençoe, irmão. minha irmã. Obrigada. Amém. Irmã Esté. A irmã Esté, Sou eu, bom dia. bom dia. Eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez no PG. E tenho um pedido de oração para fazer, aliás, 2. Eu estou com uma bolha de água no meu fígado. Eu peço oração para os irmãos, porque eu estou preocupada, mas entrego nas mãos de Deus, entendeu? E, e a minha irmã também, que está com úlcera na visão dela, está passando muito mal. Eu peço oração por ela, o nome dela é Creuza. E ela fez uma biópsia para saber o que tem no olho dela, se pode operar, se não pode. E eu peço oração por ela. Pelo nosso PG também, que a gente possa crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Amém. Amém. Amém, Estaremos, amém. estaremos orando em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Viu? O Senhor é contigo. A próxima, a irmã Maria. Bom dia. Eu agradeço a Deus, né, pela vida, por esse PG, né, pela mensagem de hoje, uma mensagem maravilhosa em relação à oração, né? E eu quero pedir a vocês que Eu orem em vou cantar relação, aqui, não, assim, Débora? o meu paladar. Tem muitas coisas, assim, que eu preciso deixar, sabe? E preciso trocar a minha alimentação, mas é difícil. Então, ore para que Deus realmente purifique o meu paladar, não é para que eu venha realmente sentir sabor nas coisas saudáveis. Então, ore nesse sentido, por mim. Eu quero pedir a vocês também que orem. Minha Eu, dia mochila 23, aqui no celular. vou resolver. E aos olhos dos homens é impossível. Impossível. Depois eu vou dar o meu testemunho aqui, eu tenho certeza. Mas que vocês orem para que Deus me mostre uma solução. Esse é o meu pedido. Sim, Amém. gente, eu quero pedir a vocês também que orem por uma moça que meu cunhado atropelou e ela está internada ainda, mas está fora de perigo, graças a Deus, né? Orem para que ela se restaure, né? Se restabeleça, para que ela reconheça o poder de Deus, que ela era para estar morta, porque realmente foi feio o acidente. Então, orem, eu não sei o nome dela, mas Deus sabe, então orem por essa moça que foi atropelada por meu cunhado. E ore por meu cunhado também, Joaquim. Estaremos orando, minha irmã. Estaremos orando. Deus é fiel. Eu creio que tudo é conforme a vontade dele, não a nossa, né? Pela nossa vontade, nós não teríamos nenhum sofrimento. Mas, Vera. mediante o pecado,
sofremos porque estamos em um mundo caído, não estamos livres de nada. Mas Deus está vendo a situação de cada um. E quanto a essa moça, eu creio no poder de Deus, na cura, na purificação do Senhor Jeová Rapá, né? Que é o Deus que purifica, que cura, o Deus criador que nos mantém, que ele vai trazer ela a testemunhar, vai levar ela a dar testemunho, né, do grande livramento que ela teve e está tendo. Glória a Deus Deus, glória a Deus. né? Então, vamos orar sim, minha irmã, pela restauração dela, pela restauração da sua saúde e pelas renúncias que a irmã precisa fazer no seu paladar. Deus é bom o tempo todo, viu? Amém. E vai acontecer conforme a vontade dele. Deus te abençoe, Amém. minha filha. Amém. Está aguardando seu testemunho, muito em breve. Gente, no celular, não dá para ver as mãozinhas direito. Eu tenho aqui a irmã Vera e a irmã Neide. A irmã Rita, Cacá. A irmã Rita, me perdoe como eu estou falando, no celular é bem de, sabe? Irmã Rita. Oi. Bom Bom dia. dia, minha querida. Bom dia, graça e paz, minha vida preciosa, Senhor. Eu só estou aqui para agradecer. É minha irmã preciosa. Bom dia, minha vida. Eu só estou aqui para agradecer. Agradecer a Deus por mais uma noite de repouso e agradecer Ele pelo cuidado que teve com o filho primogênito. Como alguns já sabem, ele faz serviço de jardinagem e ele estava cortando uma árvore de 7 metros. E acho que estava terminando ele pegou dessa árvore. E eu sou muito grata a Deus que no cair, ele não aconteceu nada com ele, não é? Ele caiu. Amém. Amém, glória a Deus. Ele também estava com capacete, bateu o capacete, amassou o capacete, mas para a glória do Senhor, ele está bem. O meu primo aqui, em Minas, caiu de 7 metros. Hoje ele usa sonda, fralda, sabe? Anda bem devagarzinho, machucou muito a coluna. E meu filho lá, Deus protegeu e guardou, né? E sou muito grata a Deus. Ele é o pai do Isaac, a quem nós oramos muito tempo por ele, porque estava enterrado no UTI. E hoje o Isaac vai fazer 2 aninhos, agora o mês que vem. E Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado demais da minha família. Continuo orando por nós, minha família. E a gente está passando por um processo judicial aqui nas nossas terras, mas Deus possa estar resolvendo conforme a vontade dele, que não seja prejudicial nem para um nem para outro. Muito grata pelas orações. Ele vai ser Amém. seu advogado, irmã. Seu Amém. juiz. Deus, irmã Maria. É o melhor que existe, é ele. Aí, É como? Irmã Rita, irmã Rita, tem um louvor do Nadson que eu gosto muito, sabe? E eu já indiquei para vocês também ouvir, que diz assim, ó, tem alguém orando, posso ver. É verdade. irmã. Alguém orando por seu filho, e com certeza a oração de uma mãe, né? Que essa oração é poderosa, a oração da mãe por um filho. Então, Amém. Deus acampou anjos ali onde ele estava, sabe? Amém. Foi uma queda muito alta e ele poderia ter ficado com sequelas, mas o Senhor não o deixou e o Senhor o amparou. E para a honra e glória do Senhor, a senhora está aqui, a irmã está aqui testemunhando o cuidado de Deus. Então, basta crer, basta confiar e não ficar ansiosa, como o pastor Fernando falou, porque a ansiedade, ela atrapalha a nossa comunhão com Deus. A ansiedade é terrível, né? E nós vivenciamos dias terríveis que nos deixam ansiosos e ansiosas. Então, louvado seja Deus pela vida do teu filho e o advogado dos advogados, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, nosso intercessor e mediador, ele está conosco e ele vai julgar a sua causa, minha irmã. Pode ter certeza disso, já deu tudo certo. Pastor Fernando conhece ele, viu, irmã? E Deus conhece ainda melhor, viu? Deus ainda conhece melhor. Eu creio, minha irmã. Louvado seja Deus pela vida do seu filho. Como é o nome dele, minha irmã? Juan. Juan com J. Juan. Pronto. Juan Pablo. Eu quero em inglês esse nome.
Vamos lá. Minha irmã, muito obrigada, viu? Quero Deus te pedir. abençoe. Beijo, Cacá. Eu também quero pedir oração, assim que puder, mas eu não consigo, não tenho também mão. quero. Passo para uma irmã. Quem não consegue, aí abre a câmera, por favor, e fica com a mãozinha aí, que eu sei que você Eu vou te colocar. quero Aqui, pedir. tá? Espera um pouquinho, irmã Rita. Assim que a irmã Neide falar, eu já te ponho aqui. Irmã Neide. Me chamou depois desistiu de mim. Irmã Alô? Neide. Alô? Oi, bom dia. Bom todos. Estão me escutando? Baixinho, Alô? mas estou. Estão escutando agora? Pode falar, irmã Neide. Estão me escutando? Estão melhor agora? Agradeço a Deus por mais esse dia, que sempre quando eu acordo, dá para ver o céu da janela, que é uma imensa janela, e já vejo o céu e já começo a falar com Deus pela minha saúde mental, que eu já passei 3 dias, eu vinha com muita... E quando dá ansiedade, palpita o coração, né? Você não pensa, você se agita, tem muitas coisas que acontecem no ser humano, no corpo, né? Então, eu agradeço muito, muito a Deus, porque Deus, Ele pode tudo quando pedimos de coração. O canto dos pássaros, como eu disse para a irmã Maia, parece que é Maia, que está no PG, sobre vá caminhar, se puder caminhar, né? Não sei qual é a situação, se puder caminhar onde corre o vento, é isso que eu faço. Eu caminho, leio, falo com Deus ao mesmo tempo. Não importa que pessoas vejam você que, tá ficando louca, Não, você está se comunicando com Deus, é o seu íntimo, é o seu momento ali. Aliás, é todo momento, a toda hora, você pode falar com Ele. Bom, eu agradeço muito por essa oportunidade, mais uma vez aqui com vocês, na sala do PG, e que Deus possa dar um pouquinho, assim, um pouquinho não, muito, assim como Ele dá para mim, para todas vocês que estão na sala, essa paz interior, mental, espiritual, que não tem coisa melhor de você estar em paz com Deus. Amém? Amém, amém. Bom, já terminei. Pode Irmã, falar. cadê você que tinha... Aqui, irmã Rita, não estava te achando aqui sua câmera. A irmã Cacá, ela travou. Eu estou aqui, Tá dando eco não sei, microfonia de vocês, não sei. É algum microfone que está aberto. Eu vou dar continuidade aqui. A irmã Cacá, ela deve... voltou aqui, irmã. Espera aí, irmã. Então, deixa eu fixar a tua tela aqui e tirar Mas eu espero que vocês tenham escutado o que eu falei. Escutamos sim, minha irmã Neide. Escutamos sim. Tá anotadinho, fique tranquilo. A irmã Cacá, a irmã Rita agora. Rita, Diz a irmã Neide. Alexandra, cadê minha mãozinha? Como? Cadê minha mãozinha? Com a natureza é maravilhoso. Então, continue. Não é loucura, não, é sabedoria. Porque Exatamente. na natureza. Porque quando você passa por aflições, você passa por tribulações, pessoas que te falam coisas que não se entende, você é taxada como louca. Então, eu já passei por isso, né? E mesmo assim eu não desisto. Agora, lugares que você pede a Deus, eu não quero ir, você não vai. Ele diz, ele te dá um sinal. Entende? Deixa eu ver. Irmã Rita Matos, eu estou vendo a senhora levantando a mão aí na sala. Bom dia, irmãos.
Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um nessa manhã. Eu peço oração pela minha saúde. Há mais de 20 anos que eu não gripo, não tenho gripado. E agora me veio uma gripe, não sei se é uma gripe, não sei o que é mesmo. Só que está difícil. Mas orem pela minha saúde, mas a minha oração é pelos meus filhos. É pelo Eduardo, principalmente. E o Ricardo, né? Pela Carla. Enfim, pela minha família. Eu gostaria que os irmãos orassem para que o Senhor liberte, para que o Senhor converta o coração dos meus filhos, Senhor. Aceita Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo dá alcance, porque principalmente o Eduardo, que está atribulado, está doente, ele está muito doente. Ele faz faz exame, não dá nada. Então, eu peço que vocês orem por ele, Eduardo, mas olhe pela conversão, pela libertação. Quando ele bebe, ele fica louco, ele entrega a boca ao inimigo para falar loucuras. Mas ele é um menino tão maravilhoso quando ele não bebe, tão maravilhoso. Então, pela libertação, pela transformação, Enfim, irmãos, eu peço oração. Primeiro, eu agradeço a Deus porque estamos vivos, temos a oportunidade de nos chegarmos a Deus, né? E Ele tem essa oportunidade. Eles têm, então, ore por eles, por favor. Principalmente o Eduardo, nesse momento, desde ontem, ele mandou mensagem para mim ontem, disse, mãe, como é que tá, mãe? Eu quero parar. Eu quero parar, mas aí daí não está sem internet. Está sem internet, eu não consigo falar com ele. Então, eu peço que os irmãos orem por isso. Por essa causa, para Deus libertá-lo e alcançar o coração dele, a vida dele para Jesus. Eduardo, Ricardo, e pela toda a minha família, isso eu peço. Eu já Muito anotei aqui, triste. minha irmã. Estaremos orando. E vamos confiar, minha irmã. Vamos orar. A senhora ora daí, a gente ora daqui. Tá bom? E já deu tudo Verdade, certo. mano. Passei. A E gente as ora até. Jesus te Obrigada. abençoe. Sexta-feira a gente vai para o retiro espiritual. Vocês já viram falar no CC, já está em Capim Grosso. Vem gente de vários lugares. A irmã Mônica vem da Paraíba. Eu estou com a inscrição feita, alimentação, mas precisam ficar boa para poder ir, né? O CC já está, pesquisem sobre o CCJA em Capim Grosso, Centro Comunitário dos Jovens Adventistas. Todo ano tem o retiro, na época de São João. É maravilhoso lá. Então, a gente vai na sexta, volta na quarta-feira de manhã. Orem por mim, orem por nós, por todos os acampantes, para que a gente vá lá adorar o Senhor, para que a gente vá na intenção de adorar, que é bom demais, irmão. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Eu já ouvi Irmã falar Sandra, muito, irmã, então nunca fui. Ô, irmã Cacá, a irmã de Janira, ela tá na tela. aqui foi que eu saí, né? Eu perdi a ordem aqui dos que levantaram as mãos. Não, Quem seria o fique próximo? tranquila. Maria Auremi agora. Na ordem, Maria Auremi. A irmã de Pronto. Janira, ela é nossa intercessora, ela que tem passado também por um momento difícil. Ela está na tela, irmã de Janira? Consegue falar o seu pedido? Eu estou na. Pode falar, irmã. Abre o microfoninho que desligou, irmã de Janira. Aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, estamos sim. Cacá, teu microfone está desligado.
Eu só tenho a Sim, irmã. agradecer a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, minha irmã. Agradecer pelas 2 cirurgias dos 2 órgãos que fiz e foi bem sucedida. Às vezes ainda dói, ainda machuca, e às vezes ainda está assim meio, mas já estou terminando o tratamento do primeiro e o segundo está na metade do tratamento. E aí eu só quero agradecer, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre e é de geração em geração. Ele Amém. me deu esse privilégio de a gente fazer para pagar depois, né, que meu esposo é militar e tem o convênio do bombeiro, e na hora eles pagaram tudo lá à vista, e eu fiz as 2 cirurgias. Fez uma, passou um mês, fez a outra, e aí agora eu estou aqui agradecendo, porque o Senhor é bom. E quando a gente deseja uma coisa, igual a irmã Cacá falou, tem que ter fé. Tem que ter fé, pedir com fé, confiar, porque Deus está agindo. E Ele agiu na minha vida, e Ele agirá na vida de todas as minhas irmãs que precisar, irmãos, filhos, netos. Deus está pronto a nos ouvir. Tenho certeza Amém. disso, eu não tenho dúvida. E eu estou agradecendo pela vida de todas as minhas irmãs aí, intercessoras, e as que não são também, que pertencem aos irmãos. A irmã Alessandra, eu vi a irmã orando por ela, disse que ela está passando por dificuldade, mas Deus vai agir, viu, irmã Alessandra? Na sua vida, na vida de sua esposa, da sua filhinha, e tudo vai se tornar bonança de paz na sua Amém. vida. E na vida de Amém. todas as irmãs, da irmã Cacá, todas Amém, elas irmã. vão receber a unção do Espírito Santo e vai receber todo tipo de bênção que você pedir. É só confiar. Deus vai Amém. agir. Eu sempre falo que Deus vai agir nas orações, como Ele agiu na minha vida. Meu esposo Amém. também, assim que eu fiz a cirurgia, ele teve uma doença forte, aí, uma gripe muito forte, e passou uns 15 dias, uns 20, dando febre, muito ruim, com bronquite mesmo, a bronquite forte. Depois que ele tomou a vacina da gripe, ele deu essa gripe forte. E graças a Deus também ele está bem melhor, já está quase bom, já não tem mais essa cheira à noite, né? O bronquite acalmou. E eu só tenho a agradecer o grande Deus poderoso que nós temos. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus dos milagres. Amém? Amém, amém. Amém. E Eu vou assim, me ó, retirar aqui, eu vou botar a colírio aqui no olho. Tá Fala, na hora. amém. com Deus. Tá Para bom, vocês, né, que eu obrigado. vi a Janira falando, para mim também, a gente, quando pedir, a gente peça com fé, porque se a gente deixar um resquício de dúvida, não adianta. Então, que peçamos com fé e com muita alegria, confiando que Deus vai fazer. Eu sei que tem muitas mãozinhas aqui levantadas para fazer pedido de oração, mas a gente já está decorrendo para as 7h12 da manhã. Já passamos né? Eu sei que Deus está vendo seus pedidos aí nos seus corações, mas a gente também precisa finalizar, tá bom? De por mim, eu ficaria amanhã, à tarde, à noite. Eu quero fazer um pedido. Irmã Eu quero Cacá, a fazer um irmã Lígia já pedido. está fixada para finalizar, e nós temos várias mãozinhas aqui, a irmã Maria da Conceição, a irmã Nasa Almeida, a irmã Lucidalva Assis, a irmã Cláudia Valente, a irmã Yara Maria, que está falando também. Lembremos destes nomes também, mas a irmã Lígia finaliza com ele, então, por favor, irmã Cacá. Vou anotar aqui. Sou eu dessa vez? Sim. Sim. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas a 3 pessoas que estão na comunidade em São José dos Pinhais, que consegui, com a graça de Deus, enviar para lá. Na verdade, é o pai e o filho dele, que são usuários de droga, né? E eles estão praticamente libertos lá. E o moderador Aguinaldo, ele tem ido lá para dar estudos bíblicos,
e oração, e tem uma equipe lá da igreja onde eles frequentam, em Curitiba, e eles vão até lá para dar estudos, e eles estão bem animados, né? Tanto o pai quanto o filho, e o sobrinho desse pai, ele foi preso lá por questões de Maria da Penha, mas eu peço que vocês orem por ele, chama Marquinhos, está lendo O Grande Conflito. A avó desse Marquinhos do Vinícius é adventista, é uma senhorinha de 87 anos, e que tem os joelhos dobrados há muitos anos. Eu sou apenas uma formiga que tenho ajudado essas pessoas a irem para lá. E agora tem mais um, que é o Rian, aqui de Cornélio Procópio, onde eu moro, próximo a Londrina, e consegui, graças a Deus, que ele e a mãe dele fizessem amizade novamente, porque eles estavam relações cortadas, e ele estava dormindo na rua, praticamente, num sofá abandonado. Aí, com esse frio que estava esses dias, eu levava chocolatado e um prato de alguma coisa, né, para ele, e agora ele está na casa, voltou para a casa dele, mas está se preparando para a semana que vem ir para esse local, que é uma comunidade de São José dos Pinhais, e ele é amigo do Vinícius, enfim. O nome dele é Rian, com R, né? Y-A-N, Rian. O Vinícius, que, graças ao bom Deus, está quase que liberto. O pai dele, que está lá também, não é? Então, eu peço que vocês orem para o Edinho, que é o pai, Vinícius, Marquinhos, que está preso, mas está para sair, foi para Piraquara, está para sair e voltar para a comunidade, e para o Rian, na verdade são 4 pessoas. São outras, mas eu vou colocar essas 4 pessoas. Rian, Edinho, Vinícius e o Marquinhos, que está preso, que foi preso lá mesmo, mas está para sair. Pela libertação e pela liberdade do Marquinhos. E libertação de Edinho, Vinícius e Rian, das drogas. Anotado, minha irmã. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça. Amém. É angustiante, mas Deus está no controle de todas as coisas. Viu? Amém. 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 A próxima, irmã Alessandra. Pela ordem. Pode finalizar com uma oração, por favor. Pronto. Não, e eu? Pode falar, irmã Yara. Aí depois você já finaliza, por favor, Cacá. Tá bom, irmã. Ó, irmã, o PG foi o primeiro grupo de oração que eu participei e realmente vi o que é um grupo de oração. Então, é um grupo gracioso, como se fosse um convite para pesquisarmos a Bíblia, ouvir a palavra. Isso me deixou muito familiarizado com vocês. Amém. Então, eu peço oração, porque eu estou com problema de saúde. Eu estou com 3 nódulos na tireoide, pedra na vesícula e com uma placa de gordura na aorta, na veia aorta. Misericórdia. Então, eu peço oração pela minha saúde, mas antes do que tudo, eu já fui no meu pessoal com o Espírito Santo. Amém. E no meu pessoal com ele também já confiei e a minha segurança é a maior. Mas eu tenho vocês, meus irmãos, que Jesus mandou milhões de anjos para cada filho. Amém. E eu sei que tem anjo também no PG Online para mim. Verdade, Esse é o meu mesmo. pedido. Esse é o meu pedido, irmão. Amém. Eu já anotei aqui, minha irmã. Eu creio na cura. Jesus lhe abençoe, meu amor. Amém, amém. Dê vida e luz. Amém. Confiar, Estaremos orando. irmã. Só confiar. Amém. Obrigada, Lissandra. Amém. Vamos orar? Vamos finalizar? Já é quase 7 da manhã. Eu oro ou você ora, minha irmã? Eu oro? Pode orar, irmã. Oremos. Maravilhoso Deus e soberano Pai de amor, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer mais uma vez pela palavra que foi pregada nessa manhã, falando diretamente aos nossos corações, a cada coração aqui presente. Queremos te pedir, ó Deus, por cada família aqui representada, por cada orador, intercessor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue conosco, através do Espírito Santo de Deus e dos teus anjos, Pai, acampando teus anjos ao nosso redor,
dando-nos livramento e a tua proteção. Vai de acordo com a necessidade de cada filho teu, Pai, porque estamos em um mundo caído, em um mundo de aflições, de necessidades, e necessitamos de Ti, Pai, do Teu amparo, do Teu amor, da Tua segurança. E aumenta a nossa fé, Pai, para que possamos confiar mais e só em Ti. Louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus por cada um que compareceu para ouvir a mensagem, louvado seja Deus por usar o pastor e irmão Fernando, louvado seja Deus pela vida dele e de cada um aqui presente. Quero te pedir, ó Deus, em especial, a família da irmã Alessandra, devido aos projetos que ela tem, assim, dado por Ti, ó Pai, para colocar em prática, e que nós sabemos que quando aceitamos a Tua vontade, o inimigo se levanta furioso, Pai querido, contra nós, mas o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve e está com a minha família, nos livrando, nos libertando, nos guardando, o Senhor também está com cada família aqui. Temos os pedidos de oração, Senhor, cada um muitos aqui foram falados, outros escritos, e outros ficaram em seu íntimo. O Senhor conhece a cada um deles. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos assim como o Senhor orou diante dos teus discípulos, por todos, e também por nós, Pai, por aqueles que viriam. Nos dá força para interceder pelos nossos irmãos queridos. Aqueles que estão com problema de ansiedade, com problema de dor espiritual, emocional, física. Aqueles que estão com problemas, ó Pai, de saúde. O Senhor é o Deus que cura, meu Pai. E eu sou um testemunho vivo do agir de Deus nas nossas vidas. Por isso eu te peço, ó Pai, não por méritos próprios, mas pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito venha como bálsamo na vida de cada um aqui presente, fortalecendo, curando, libertando e limpando, Pai, de todo o mal desse mundo. Fica conosco, Senhor, dai-nos um dia de paz na tua presença, a paz que excede toda a eternidade. Em nome e por amor de Jesus, eu oro em gratidão ao Senhor que está acima de todas as coisas, o Deus único, o Deus do céu, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É em nome dele que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Pela disponibilidade de estar fazendo este momento conosco. Antes de finalizar, eu gostaria, eu vi aqui uma telinha, o Espírito Santo está me incomodando já desde o início. Irmã Socorro, está por aí ainda? Estou sim, Alessandra. Irmã Socorro, eu vejo que você está no hospital. Onde está, irmã? Sim, eu estou no hospital. Eu estou passando assim, por uma dificuldade muito grande em relação à minha glicemia, sobre uma cirurgia que eu preciso fazer de pedra na vesícula e também um procedimento que eles precisam realizar porque tem pedra fora da vesícula. Então, acredito que devido a essa ansiedade que eu tenho sentido ultimamente, eu não estou tendo condição de fazer esse primeiro procedimento, que se chama PCRE, e em seguida fazer a cirurgia, né? Mas eu estou aqui há 8 dias no hospital e estou aguardando, né? Estou aguardando a decisão de retornar para minha cidade ou fazer aqui mesmo, onde eu estou. Eu sou de Santarém e estou aqui no Hospital Regional de Itaituba, devido a uma facilidade maior de fazer. O problema é que, devido à minha glicemia, que chegou a 440, eu não tive condições de fazer, né? Então, é por esse motivo, assim, que acredito que a ansiedade, ela vem e toma conta e sobe, a glicemia sobe, ela fica alta. Agora está controlando, mas eu já tive esse momento de chegar a quase 450. Entendi. Então, irmã Socorro, para finalizar o nosso PG, eu não posso deixar de interceder pela irmã, certo? Eu peço que todos se dirigam em oração comigo nesse momento pela nossa querida irmã Socorro, que está passando por esse momento de ansiedade, dificuldade, para que ela possa conseguir fazer o procedimento dela e assim fazer a cirurgia dela, que ela já está aguardando. Imaginem, já é difícil ficar 1, 2 dias no hospital, imaginem já aí mais de uma semana, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus, tá bom?
Querido Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos entrando na sua presença, sabemos que a hora já está avançada do nosso PG finalizar, Pai, mas o Senhor é quem direciona e quem comanda todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso em nossa vida, Pai. Neste momento, Senhor, eu venho colocar a irmã Socorro em tuas mãos, Senhor, representando os doentes do nosso grupo, Pai. Que o Senhor venha estar agindo poderosamente naquilo que precisa ser feito na vida da irmã Socorro, Pai. Que o seu anjo da cura possa estar visitando ela neste momento, Senhor. Restaure a saúde dela, Pai. Ajude ela com a ansiedade dela para que o exame dela possa se normalizar e assim ela conseguir fazer o procedimento cirúrgico que ela já está aguardando há 8 dias, Senhor, naquele hospital. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, que pode todas as coisas, Senhor, e então nós te clamamos neste momento que o Senhor a visite, toque com sua poderosa mão na vida dela, por favor, Senhor. Visite a irmã Socorro, que ela possa sentir a paz que somente o Senhor dá, Espírito Santo, para que quando ela for repetir este exame, os médicos possam se surpreender, Senhor, com o seu poder e o agir na vida dela, Pai. Que ela possa ali naquele hospital ser uma luz e que ela possa ser um exemplo, Senhor, do seu poder ali dentro, somente para a sua honra e para a sua glória, Senhor, que ela possa testemunhar disso, Pai. Por favor, eu te peço, te clamo, Senhor. Sei que não sou digna de ser ouvida por ti, Pai, mas eu creio, Espírito Santo, que o Senhor leve essa oração até Jesus e Ele, nosso Cristo, Redentor, acredita os seus méritos vertidos na cruz por esta oração, Senhor. E por esse motivo, essa oração, ela chega até o altar de incenso, Senhor, onde eu deposito, neste momento, a nossa irmã Socorro, Pai. Por favor, Senhor, ouça essa oração, cuide dela, Senhor, acalme ela, para que dê tudo certo, e ela venha aqui testemunhar no nosso PG, Pai, testemunhar das maravilhas que o Senhor fez por ela, e eu creio, Senhor. Eu te peço no santo e doce nome de Jesus, porque eu creio que nesse nome é poder, é nesse nome que eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém e amém. Obrigada. E Sandra, Aguardamos você. Irmã, pode me chamar depois no particular, tá bom? ok. Eu tenho uma mensagem lá, e se puder, nesse PG, como vi sempre sobre ansiedade e outras coisas, eu coloquei lá, se tu vê a mensagem, eu coloquei a foto do livro, ele é um livro pequenininho, mesmo que eu tirei a foto muito em cima do livro, Eu vejo mas ele sim. Pode deixar que eu Aí tu recebi. Obrigada. comenta porque ele está em francês, mas tu pode tentar alguém se vai numa Sim, irmã Ilza. biblioteca da igreja. Amém, irmã Ilza. Muito obrigada, viu, irmã Ilza? A senhora é bênção. Bom, irmãos, um bom dia com alegria. Abra sua câmera, seu microfone. Chegou o momento de você desejar um bom dia. Ele é maravilhoso. Sexta-feira de Deus, obrigado. Abraço a todos. Vamos dar o joinha também. Vamos dar o joinha. É verdade. Cadê o nosso irmão João de Deus aí, ó? Irmão, já faz o chamado aí, por favor, então, para o nosso YouTube, para todos aí. Pode fazer, irmão João, faça o chamado aí. Nas transmissões do YouTube, clique no joinha. Isso aí, meu irmão. É bênção esse irmão, hein? É bênção pura sem cura. Eu, quando eu não dele, eu digo, cadê o irmão da voz? Cadê o irmão da voz? Deixe o seu like no nosso YouTube e compartilhe com os amigos também essa bênção, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada pela presença de